Olá, bom dia. Aqui é Vera Lapao e hoje eu senti de trazer para você um pouco de conhecimento dessa Bodhisattva, que é a bem-amada Mãe Kuan Yin. Venho trazer a história dela. Com o propósito de bem mais entender tudo que envolve este ser celestial, vamos buscar, a partir do processamento das informações coligidas no tempo, ou seja, enveredar pelo aspecto histórico, ainda que não seja de forma a esgotar o tema, mas com desiderato de levar o leitor à compreensão dos conceitos, às vezes enigmáticos, a seu respeito. Porquanto podemos observar que há diferentes cultos e diferentes visões que levaram à construção das iconografias no Tibete, China, Japão, enfim, aos povos asiáticos. Em princípio, sabemos que a maioria das pessoas que se refere a Kuan Yin como sendo um ser feminino, mas também desconhece a verdadeira história a seu respeito, uma vez que, por longo tempo, era cultuada, portanto, a forma de um ser masculino. Pode parecer que seja um contrassenso para aqueles que estão acostumados a chamá-la por senhora, mas não é de se estranhar que, devido à sua energia maravilhosa e divina, os que ela se afeiçoou tendem a não aceitar sequer uma possibilidade que possa ir contra os conceitos que possui. Vamos buscar então explicar em face de contexto que nos chegou ao conhecimento, a razão que nos levou a tal afirmação, considerando que, independentemente da conclusão em que se possa chegar, em nada irá mudar o trabalho que é desenvolvido pela Bodhisattva, em razão de sua natureza primordial evolutiva, e cujo trabalho tem auxiliado milhares de pessoas no mundo inteiro, sem fronteiras e de diferenças de raças ou credos. Gradativamente acrescentar-se-ão informações pertinentes e com o fito de transportar a você que está me ouvindo para esta viagem. A Kuan Yin, que percebe os sons, ou Quan Shi Yin, que percebe os sons do mundo, é o nome chinês para Bodhisattva. O que significa ser uma Bodhisattva? É um ser humano que atingiu o estado de perfeição e ascensão, tendo se libertado da roda da reencarnação e do ciclo de Sansara, que é o ciclo de reencarnações sucessivas, visando o aprendizado e a ascensão do ser, relacionados à lei do karma, que significa ação e reação. Kuan Yin é da compaixão, que foi adorado pelo mundo budista. Há uma enorme popularidade deste Bodhisattva, tanto que há um ditado chinês que perfeitamente a descreve com o seguinte teor: todo mundo sabe como chamar o Mi-para-Fo, Amitabha, e cada família adora Kuan Yin, por qualquer influência costumeira local que seja, sempre há um nome atribuído a Kuan Yin. Quer sobre a influência chinesa ou japonesa, quer sobre a influência coreana ou vietnamita, e todos usaram os mesmos nomes, tais como Kannon, Bodhisattva ou Kaseon em japonês, Kwanse em coreano, Shirenzing em tibetano e Kwain em vietnamita. No entanto, o culto de Avalokiteshvara, é claro, não se limita à Ásia Oriental, mas se estende por toda a Ásia, enfim. Kuan Yin é designada como a Bodhisattva e que veio a se tornar conhecida nos Estados Unidos e na Europa,
em decorrência do resultado da combinação do feminismo e da imigração dos mestres budistas para o Ocidente. Embora o budismo tenha realmente sido introduzido nos Estados Unidos por causa dos acontecimentos políticos ocorridos no século XIX, na Ásia, desde a Segunda Guerra Mundial, houve a real facilitação de intenso movimento religioso para o Oeste. Desta forma, Kuan Yin é, portanto, considerada a Bodhisattva celestial. No Japão, esta personificação da caridade é representada por meio de uma divindade masculina chamada Kannon Bosatsu. Pronuncia-se Kwannon. Ela é a mestra da hierarquia divina que trabalha na frequência da misericórdia, compaixão e amor incondicional. Há uma confiança implícita na graça salvadora e nos poderes curadores de Avalokiteshvara Kuan Yin, e a simples invocação de seu nome atraz imediatamente ao lugar do chamado. Que a energia de Avalokiteshvara Kuan Yin possa invadir seu coração agora, como um perfume doce e suave, e que você possa receber esta energia amorosa como dádiva divina. Vamos encontrar ainda algumas bodhisattvas que aparecem em tradições, mas, devido a certas barreiras linguísticas, podem ser vistas tais quais entidades separadas. Por exemplo, os budistas tibetanos acreditam em diversas formas de Sherenzink, que em sânscrito significa Avalokiteshvara, Kuan Yin. Há outras grafias que surgem, Kuan Yin na China e na Coreia. A pronúncia é a mesma, mas na escrita é totalmente diferente. Na China e na Coreia, Quan An no Vietnã, além de Qin Kun Yan em cantonês, Quan em Quan Sein e Taiwan em Kuan Zen em Xangai. O monge budista Shin Tse-kan, nascido em 549, China, falecido em 623, também na China, fundador da Escolha dos Três Tratados, escreveu um comentário sobre o lótus e explicou o nome de Quan Shi Yin desta forma: Quan é a sabedoria, o conhecimento que percebe, e Shi é a realidade que percebe. Quando realidade e sabedoria são mencionados juntos, nós temos o nome Quan Shi. Outra citação repetida pelo comentarista Fan Yun, dinastia Liang da China, que viveu entre 467 a 529. Elaborou 4 maneiras ou esquemas de interpretação do nome. Em seu comentário sobre o lótus, ele disse assim: Quan Shi pode ser chamada de 4 formas. A primeira é Quan Shi, que significa que ela salva pela percepção dos sons do mundo. A segunda é Quan Shi Shen, corpo, que significa que ele salva pela percepção do karma corporal dos seres sencientes. O terceiro é o Quan Shi Yi, intenções, que significa que ela salva pela percepção do karma mental dos seres vivos. O quarto é Quan Shi Yin, que é karma, que contém 3 nomes prévios. Comumente se usa o primeiro nome, Quan Shi Yin, porque se cria karma facilmente pela palavra língua, e para respeitar o corpo é muito difícil, o que gera o sofrimento, as lágrimas. Aqui
ele fala que é mais pronunciado o qual Shin. Esse é um mantra. Quem faz o rosário, a novena da bem-amada Mãe Kuan Yin, esse Quan Yin, ela fala assim, Quan Yin é a pronúncia certa, as outras não é usada, porque como ele mesmo diz, que devido à questão da língua e para respeitar o corpo é muito difícil, e o que gera o sofrimento as lágrimas. Então, para que nós não tivermos a dificuldade de falarmos, então se foi colocado uma forma de falar, Quan Yin, né? Quan Yin é a invocação que nós fazemos, que na verdade se torna uma parte dos seus mantras, da bem-amada Mãe Kuan Yin. Continuando, vamos lá. Mas é uma divindade chinesa, venerada, como estamos percebendo, em diversos países da Ásia. No budismo, podemos encontrar a correspondência a Bodhisattva, Avalokiteshvara, que representa a suprema compaixão de todos os Budas. Ela também tem a condição de salvadora pela compaixão. E encontraremos na maioria das residências do Oriente altares erigidos em sua homenagem e para o culto respectivo familiar. Isso também vemos em templos, principalmente em grutas nos caminhos. Se prestarmos atenção ao ar e ao vento, podemos ouvir orações dedicadas à mesma, à sua chama divina, que sai dos lábios dos devotos e discípulos, à medida que buscam fervorosamente orientação, socorro, bênçãos em todas as áreas de suas vidas. Assim, vemos que Kuan Yin está presente intensamente na cultura oriental e tem despertado muito interesse nas pessoas que desejam conhecê-la melhor, crescendo o número de devotos ocidentais que buscam ardentemente seus preciosos ensinamentos, reconhecendo-a como a Mãe Divina, associando-a ao trabalho feminino, principalmente nesta era que estamos vivendo, era da redenção humana. Se procurarmos no contexto histórico, iremos encontrar o caráter e o exemplo desta portadora de luz, quem, de forma espontânea e movida pelo intenso amor, dedicou sua existência em prol de seus amigos, adotando a postura de intercessora e redentora. Não foi apenas em um período, mas durante séculos, ela, Kuan Yin, foi o símbolo do grande ideal do budismo Mahayana. O budismo Mahayana, por outro lado, considera a Bodhisattva também como uma pessoa que já tem um considerável grau de esclarecimento e procura usar sua sabedoria para ajudar outros seres humanos a tornarem-se livres. Nesse entendimento da palavra, a Bodhisattva é uma pessoa sábia que usa meios hábeis para levar os outros a ver os benefícios da virtude e do cultivo da sabedoria. Exercendo o papel de Bodhisattva em chinês, temos o termo Pusa, literalmente o ser iluminado, destinado a ser no futuro um Buda, mas que, entretanto, prontamente renunciou ao estado nirvânico para simplesmente, com o sacerdócio, um voto espiritual, salvar todas as crianças de Deus, ou seja, todos os seres sencientes. Qual o significado deste nome, Quan Yin? Ele é costumeiramente, na maioria das vezes, representativo de aquela que considera, vigia, ouve, presta atenção às lamentações do mundo. Ela ouve e escuta, assim, as dores, os gemidos de toda a humanidade, e não somente dos povos asiáticos. Isso ocorreu, ou seja, esta simbologia resultou do fato que, estando ela prestes a entrar no céu, parou no limiar para ouvir os gritos do mundo. Importante é que, ainda hoje, há uma discussão.
o que parece um tanto acadêmica relativa à própria origem do culto a Kuan Yin, em sua forma feminina, ou seja, assim considerada em face de Avalokitesvara Bodhisattva da compaixão do budismo indiano, cuja adoração foi introduzida na China, mesmo porque o que é importante é a fé, a devoção neste ser de luz, como intercessor ou intercessora, e seu intenso amor por todos os seres humanos. Mas como será que ocorre a transformação chinesa de Avalokitesvara de condição masculina para feminina? A importância de Kuan Yin para o budismo do leste asiático e para a China é obviamente algo familiar nessas culturas e vem despertando interesse da espiritualidade da nova era. Desde os idos da década de 70, em que muitos americanos modernos têm ouvido seu nome e buscado conhecê-lo mais a miúde. Apesar da grande fama de Kuan Yin, há alguns estudos surpreendentes a respeito pela Bodhisattva. Trabalhos escolares japoneses e do oeste do Japão tendem a concentrar determinados aspectos da arte e mesmo textuais cerca de Kuan Yin. Como a maioria das famílias chinesas, nos anos de grande tumulto e privação, crianças têm compartilhado quartos de cama para os pais e às vezes com os avós. Geralmente, logo de manhã e após o banho higiênico, o dia começa com a oferta de incensos para a estátua de porcelana, às vezes branca, de Kuan Yin, segurando um bebê, cantando um darine da grande compaixão e recitando orações pessoais. Por vezes se fala com ela a respeito do que está preocupando as pessoas. Kuan Yin tem efetivamente sido para a maior parte do povo a deusa da misericórdia, tanto que a consideravam em seu aspecto feminino, salvador e confidente. Há muitas histórias que as avós costumeiramente contam para as crianças, independentemente do grau de escolaridade. São muitas lendas tradicionais acerca de deuses, deusas, fantasmas e do submundo. Há uma história muito conhecida, a da princesa Miao Shan, e contos também a respeito de milagres que aconteceram. Um desses milagres teria ocorrido numa alvorada, às margens do rio Yangtze, em Wuhan, após o término da guerra. Narra-se que uma criança, sua avó, que possuía fé inabalável em Kuan Yin, juntamente com os familiares e um professor de história pós-graduado, esperava há 3 meses para garantir assentos em um barco que os levaria para casa. Finalmente, a chance veio e toda a família que estava acampada na margem do rio aguardava para subir a bordo. De repente, a avó insistiu que não deviam embarcar porque tiveram uma visão de Kuan Yin em pé no meio do rio, gesticulando com a mão direita em sinal de desaprovação, pois o navio não era seguro. Os demais membros da família, inclusive o professor, relutaram diante da postura da avó. Contudo, esta era inflexível e sua decisão foi finalmente acatada e todos se afastaram para aguardar nova oportunidade. Em seguida, o navio deixou o porto, mas ao navegar sobre minas plantadas pelas mãos do japonês, sofreu intensa explosão. Qual seria a chance de sobrevivência daquela família? Nenhuma. Portanto, se não fosse a advertência de Kuan Yin, a família não teria sobrevivido à explosão. Narrativas semelhantes a esta aqui mencionada há bastante na cultura asiática e outras ainda que falam a respeito da princesa Miao Shan. Pode-se perceber que a devoção a Kuan Yin é uma coisa fantástica e até contagiante, e se tornou um fato perfeitamente natural. A fé nela é algo surpreendente, como e por que Avalokitesvara foi transformada em Kuan Yin. Ser feminino não é, entretanto, de fácil explicação. Embora Kuan Yin tenha sido retratada tal qual um ser masculino,
até o século X, com a introdução do budismo tântrico na China no século VIII, durante a dinastia Tang. A imagem da celestial Bodhisattva, uma bela deusa vestida de branco, era predominante e o culto devocional a ela cresceu em popularidade. No século IX, já havia uma estátua de Kuan Yin em cada monastério budista da China. Apesar da controvérsia acerca das origens de Kuan Yin na forma de um ser feminino, a representação de uma Bodhisattva, ora na forma de um deus, ora como uma bela deusa, não é vazia com a doutrina budista. As escrituras explicam detalhadamente que uma Bodhisattva tem o poder de encarnar em qualquer forma, masculino, feminino, criança e até animal, dependendo da espécie de ser que ele procura salvar. Este é um trabalho magnífico de um ser tão especial, que não mede esforços para, de alguma forma, auxiliar, ajudar os seres humanos e todos os demais seres e reinos. Vemos o relato no Sutra do Lótus, que a Bodhisattva Quan Yin pode ser em uma diversidade de formas e aparências, viajar pelo mundo conclamando os seres à salvação. Pode ter a aparência de um jovem ou de um ancião, deficiente ou normal, e assumir a etnia de qualquer raça. Um exemplo muito simples, mas incrível, que poderá demonstrar a grandeza do trabalho desenvolvido por este ser, para a compreensão mais efetiva, é o que cita uma famosa história a respeito do aparecimento de Kuan Yin. Kuan Yin não Kuan Yin. Kuan Yin não é a mesma cor de Kuan Yin. Daquela forma de escrita era conhecida. Aqui fala a forma de Kuan Yin. Kuan Yin, ela é escrita por K-U-A-N Y-I-N, né? Mas Kuan Yin é com G-U-A-N-Y-I-N. O som é semelhante, mas a escrita ela é diferente. Remonta à dinastia Tang, durante o reinado do imperador Wenzong, de 827 a 840 anos depois de Cristo. Sabe-se que a capital da dinastia Tang é Shang, que é Xi'an, hoje em dia, tá? Uma grande cidade no oeste da China. Uma cidade que está se transformando em sua imagem de Quan Chi Yin para os impérios do interior da Ásia. Conta-se que o imperador Wenzong tinha um passatempo especial que era comer ameijoas. Ameijoas são molúsculos bem pequenos, formados por duas conchas ovais. Alguns são comestíveis. E que, pelo extremo gosto, ordenou ameijoas para 3 de suas 5 refeições, todos os dias. No entanto, com base na posição geográfica de Xi'an, ocorreu desde logo um grande óbice para trazer molúsculos do mar para o Palácio Imperial. Ainda que se alimentar dessa iguaria significasse para o imperador a realização de grande prazer, para milhares de pessoas representava trabalho árduo. Para garantir a frescura dos molúsculos, todos os dias, mesmo antes do amanhecer, os molúsculos eram recolhidos pelos pescadores do mar de Shenxiang, embalados em água fria, areia molhada e gelo, e posteriormente eram carregados rapidamente, seguiam em direção ao Palácio Imperial. Obviamente que se tratava de grande sacrifício somente para agradar a preferência alimentar do imperador. Dia após dia, o mesmo processo de trabalho, até que um incidente chocou todo o palácio.
Um dia, o chefe real descobriu um molúsculo incomum, de grande tamanho. O molúsculo era enorme e 20 vezes a concha de costume, sendo certamente um molúsculo imperial, significativo para o próprio Palácio Imperial. Como indicado, o abridor oficial de concha intensificou a força para abri-la, porém, a concha se mantinha totalmente selada, parecendo um ferro ou uma fenda da rocha na encosta do Monte Tai. Imperador Wenzong, ouvindo falar a respeito do tal molúsculo incomum, ordenou a abertura da concha para que pudesse olhar seu conteúdo. De repente e milagrosamente, o molúsculo começou a se abrir automaticamente. O imperador engasgou, engoliu a seco com o que viu. Ali em pé, no interior da concha, estava uma miniatura com detalhes finos da surpreendentemente doce estátua da deusa da misericórdia, a Bodhisattva Kuan Yin, muito bem esculpida. O que mais surpreendeu o imperador foi o que Kuan Yin subitamente disse por sua linda expressão. Os trabalhadores têm de fazer grandes esforços para o seu próprio prazer. E você tem tanto que perseguir o povo e desperdiçar o seu dinheiro. Em seguida, o imperador percebeu que houve até mesmo o menor apelo à misericórdia divina. A voz do mais ínfimo súdito do império tinha tido piedade dos homens do barco, os pescadores, dos homens do carreto e dos cavalheiros que, revezamento, até mesmo dos cozinheiros reais que tinham trabalhado bravamente para servir ao seu gosto e capricho real. O imperador percebeu que o propósito de Kuan Yin em aparecer no grande molúsculo era o de avisá-lo que ela iria vigiar a humanidade em tempos de medo e perigo e proteger os que clamassem por ela. Isto é realmente magnífico. Kuan Yin já era também conhecida no Extremo Oriente antes do advento do budismo. Dentre suas várias encarnações na China, a mais conhecida foi como filha do imperador Miao Shunang Wang, da dinastia Zhou, 700 anos antes de Cristo. Diz a lenda que ela se determinara a seguir uma vida religiosa, tendo se recusado a casar, apesar das ordens do seu pai e das súplicas dos seus amigos. Aí, por ordens do seu pai, foi ela submetida a mais árduas tarefas, que de formas alguma enfraqueceram o seu zeloso amor por Deus. Enraivecido pela sua devoção, seu pai ordenou que fosse executada, mas quando a espada tocou, partiu-se em 1000 pedaços. Ele então ordenou que fosse asfixiada, mas quando a sua alma deixou seu corpo e desceu até o inferno, transformou em paraíso, transportada em uma flor de lótus até a ilha de Pooto, próxima a Nimpo. Aí viveu durante 9 anos, curando os enfermos e salvando marinheiros do naufrágio. Certa vez, quando soube que seu pai estava muito doente, cortou um pedaço da carne dos seus braços e a usou como remédio que lhe salvou a vida. Em gratidão, ele ordenou que uma estátua fosse erigida em sua honra, comissionando ao artista que a representasse com olhos e braços completamente formados. Entretanto, o artista compreendeu mal e até hoje Kuan Yin algumas vezes aparece representada com 1000 braços e 1000 olhos, sendo capaz dessa forma de olhar e cuidar de todo o seu povo, sendo também chamada de Avalokiteshvara. Ela hoje é madrinha da nação chinesa, onde se encontram altares em todos os lugares, em lojas, restaurantes e até para lamas ou painéis de carros. Há uma confiança implícita na graça salvadora e poderes curadores de Kuan Yin. Acredita-se que até mesmo a mera invocação de seu nome a traz imediatamente ao lugar do chamado. Kuan Yin fez o voto de Bodhisattva
para trabalhar junto às evoluções deste planeta e deste sistema solar para mostrar o caminho dos ensinamentos dos mestres ascensos. Ela diz que, enquanto houver uma única alma sofrendo na Terra, ela estará presente sempre que for invocada, com o devido respeito e reverência. É o que acontece também quando a mulher que se liga a Kuan Yin, por um laço decorrente do pleito de misericórdia, significando dizer o pedido que faz a ela com a força da luz de seu coração. Suplicando por receber bênçãos de gerar uma criança, movimenta a Bodhisattva, membro do chamado Tribunal Kármico, que perante este conselho vai defender aquela causa, postulando que uma alma que esteja preparada para o processo encarnatório seja autorizada a descer aos planos inferiores, ou seja, a oitavas inferiores. Neste momento, começa então a sessão em que a justiça divina vai cobrar dessa mulher, uma vez encarnada, os erros e a violação da lei, quer nesta existência, quer em outra pretérita, exatamente aí, na balança de pesos a medidas, é que vai sobressair a misericórdia divina, sendo atendidos os rogos e súplicas. Significa dizer que Kuan Yin, além de tudo que também é a madrinha destas almas e das gestantes, inclusive para acompanhá-las até o nascimento, quando sutilmente, no momento do primeiro respirar, instila uma gota no néctar divino que traz em sua cânfora. Isto é magnífico. Outras formas de manifestação de Kuan Yin, podemos encontrar imagens, retratos, pinturas, esculturas, estátuas de Kuan Yin, em que veremos detalhes diversos, muitas vezes retratados pela forma com que o artista vê em sua percepção mental, buscando desta forma retratá-la, outras vezes pelos estudos e experiências obtidas na vida. Vai lançar na tela aquilo que entende, tal qual sua visão, e buscar transportar o observador de forma a perceber, ainda que de forma tênue, tudo o que representa aquele ser. Pois Kuan Yin é retratada em várias formas e poses, com símbolos que lhe são característicos. Ela sempre aparece incrivelmente envolta em branco, a cor da pureza, e seus vestidos são longos e fluidos. Ela também pode estar com um livro, o Sutra de Lótus, que remete às suas origens, ou com um pergaminho de orações que simboliza o Dharma, que é ensinamentos, do Buda ou Sutra, texto budista, o qual Miao Shan, dizia-se, recitava constantemente, ou ainda um vaso precioso que simboliza o néctar da compaixão e da sabedoria, que ela verte para o mundo, traços característicos da Bodhisattva. Muitas imagens de Kuan Yin frequentemente a exibem, portanto, um rosário. Escritos de seu nascimento afirmam ter ela nascida com um rosário cristalino branco em sua mão direita e uma flor branca de lótus na esquerda. É ainda revelado e ensinado que as contas do rosário representam todos os seres vivos. E o seu manuseio simboliza que ela, Avalokitesvara, os está conduzindo para fora de seu estado de miséria e da roda de repetitivos renascimentos, que é o Sansara, para o Nirvana. O rosário ainda pode estar envolto em seu pescoço, tornando um símbolo de sua devoção ao budismo e à lei e seus princípios, por meio dos quais Kuan Yin clama aos Budas por socorro. Outras vezes, a deusa pode estar segurando o ramo de salgueiro, que é um símbolo de poder para dobrar ou adaptar, mas não quebrar. Vemos sempre o salgueiro vergado para baixo sem rompimento, além do que é com o qual ela esparge o néctar divino da vida. O salgueiro também é utilizado em espécies de benzimentos e em rituais xamânicos, tanto quanto possui certos poderes medicinais, sendo também utilizados para tal. Muitas vezes, ela vai ser vista segurando uma criança, uma lembrança de seu papel na função de protetora das mulheres.
acompanhando-as até o nascimento de seus filhos, e mais ainda, amadrinhando aquele pequeno ser, ou com uma pomba representando a fecundidade. Kuan Yin é ainda considerada a padroeira das mulheres estéreis, as quais, em face às súplicas feitas a ela, são aquinhodas com a gravidez. Outro aspecto comum de Kuan Yin é aquele em que ela é vista com 1000 braços, com os olhos nas palmas das mãos ou portando diferentes objetos. Seus braços destinam-se a amenizar o sofrimento das pessoas em todo o mundo, enquanto os milhares de olhos podem ajudá-la a ver quem está com alguma necessidade, ou ainda pode ver Kuan Yin em pé portando um pavão, uma vez que as penas da cauda se assemelham aos olhos que propiciam visão ampla das dores e sofrimento do mundo. Kuan Yin, ela é tão reverenciada que no Ocidente ela entrou em contato com uma senhora chamada nos Estados Unidos, acredito que ela mora em Califórnia, o nome dela Gisele Lacey, onde ela teve uma aparição que Kuan Yin fez a ela e pediu que ela passasse todos os ensinamentos dela para o Ocidente. E foram anos ali, ela começou a escrever e houve a prática que hoje você pode ouvir falar sobre Magnified Healing. Esse curso é a sintonização com a energia da bem-amada Mãe Kuan Yin. A bem-amada Mãe Kuan Yin é pelas mulheres, como mesmo vem dizendo a história, como se diz, reza as lendas, mas eu tenho experiências de pessoas, de clientes, que no seu desejo de engravidar e que faziam trabalhos, faziam tratamentos e não obtinham resultados. E algumas dessas mulheres, Kuan Yin se apareceu para mim. E eu entendia que ela quis dizer, ela vai engravidar. E aí eu pedia que essas mulheres fossem devotas a Kuan Yin. Pedia que elas recitassem o mantra delas todos os dias pela manhã e aquietasse o seu coração, que no momento certo ela ia conseguir conceber um ser dentro de si e que seria gerado. E isso aconteceu. Eu tenho uma experiência muito forte com Kuan Yin. Aos 5 anos, eu fui pegar algo, não me lembro muito bem o que é que me fez eu subir lá. Eu tinha 5 anos, subi num armário. Em frente a esse armário da cozinha, tinha uma mesa. A mesa era de madeira. Eu subi e o armário desequilibrou, e eu terminei machucando. Eu me desequilibrei e caí, e bati a cabeça na mesa. Minha mãe foi ver, me pegou. Eu voltei, só que eu via já a luz e a luz foi apagando. Então afetou a minha área da visão, o meu cérebro. Então eu fiquei muito tempo cega. Diziam que era temporário, mas pelo que eu ouvia, como eu moro em Brasília, e Brasília naquela época, ela tinha no máximo 10 anos, 10, 11 anos, então ela era muito jovem ainda, então nós não tínhamos especialista na área da saúde. Nós tínhamos só clínica médica e pediatria e ginecologia, só. Não tinha especialidade como oftalmologista, odontologistas, né? Não tinha, nós tínhamos que sair de Brasília. E isso ocorreu. Eu sei que eu viajei para 3 estados,
Fui para Belo Horizonte, fui para São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. E lembro das vozes dos médicos falando, usa pomada, lembro que as pomadas que eram usadas ardiam muito as minhas vistas. Um certo dia, eu vi Kuan Yin. Eu lembro que eu estava tomando um leite, tudo muito escuro, mas eu vi Kuan Yin. Eu falei assim, como posso te ver se eu não enxergo? Ela nada falou, ela só tocou nos meus olhos. Doeu, doeu muito. E eu gritei. Eu disse à minha mãe que uma moça muito bonita, com os olhos puxados, tocou nos meus olhos e estava ardendo. Se passou algumas horas e eu comecei a ver flashes de luz, mas eu não quis dizer nada, não falei nada. No outro dia, esse flash de luz começou a aumentar. E passando no outro dia, eu comecei a ver vultos e começar a enxergar algumas coisas. Levou um certo tempo. Só que eu levei 40 anos para descobrir que aquela moça bonita dos olhos puxados se chamava Kuan Yin. Gratidão por você estar aqui comigo. Gratidão por ouvir mais esse momento que eu estou trazendo a diversidade dos meus conhecimentos a vocês. E eu tenho muita reverência a essa Bodhisattva, que é a bem-amada Mãe Kuan Yin, a qual vocês veem nos meus vídeos a novena dela. A novena dela é muito forte. Já a fiz não sei quantas vezes. O mantra é sempre recitado, pois ela se tornou muito importante na minha vida, quando eu descobri que hoje se eu enxergo, graças à sua compaixão e à sua misericórdia. A paz começa comigo, a paz começa contigo. Juntos somos mais. Aloha!